Hoje você vai aprender como usar o ChatGPT de forma inteligente na sua edição de vídeo, com 4 dicas que vão explodir a sua cabeça. Sério, produção? Explodir a sua cabeça? Não conseguiu pensar numa coisa mais clichê que essa? Aff. Essas dicas são úteis de verdade e vão agilizar em muito o seu fluxo de edição. E se liga, porque quem ficar até o final ainda leva uma dica bônus. Dica bônus no final, produção. Caramba, essa semana a criatividade tá em baixa nesse canal. Olha, as ideias que vamos desenvolver nesse vídeo funcionam em qualquer editor da sua preferência. Mas claro, como de costume, nós vamos usar o CapCut. Começando pela dica número 1. Melhore seus rascunhos. Geralmente um design começa com uma ideia, por exemplo. Digamos que eu vou fazer um vídeo sobre 4 dicas secretas do CapCut. E para esse vídeo eu vou precisar de uma imagem com 4 retângulos simbolizando essas dicas. Mas antes de ficar horas criando algo super arrojado, a gente vai fazer um esboço super simples aqui usando o Canva. Eu começo adicionando um retângulo azul e, como são dicas secretas, eu vou adicionar também um cadeado. Logo aqui abaixo eu vou escrever dica 1. Com isso pronto, eu vou criar 3 cópias, ficando assim com os 4 retângulos. E claro, eu vou mudar os textos para dicas 2, 3 e 4. Show! Uma parada super simples que você consegue fazer até no Paint. Como eu tô usando o plano grátis, eu não consigo importar a imagem com o fundo transparente. Então vamos escolher uma cor de fundo que possa ser removida na edição. Nesse caso eu vou escolher o nosso clássico verde chroma key, mas caso a sua imagem tenha algum verde na composição dela, considere escolher alguma outra cor de fundo que não esteja presente. Daí é só importar para o PC e com a imagem em mãos a gente vai lá para o ChatGPT. Eu vou clicar aqui nesse mais e depois aqui em adicionar fotos e arquivos. E vou escolher aqui essa imagem que a gente acabou de criar. Refaça esse design e aplique um upgrade para que fique parecido com o design criado por uma equipe de $100 mil. Essa dos $100 mil eu aprendi com a lenda Joy Edits e no começo eu achei que nem fazia muita diferença, mas eu fiz alguns testes e realmente funciona bem. Elegante, profissional e minimalista, algo que uma grande empresa referência faria. Mantém os mesmos textos, mesma resolução e mesma estrutura da imagem, mas eleve o estilo para um visual premium, limpo e aesthetic. Aí é só clicar aqui para enviar e aguardar alguns minutinhos. E olha só que resultado incrível que a gente já tem aqui. O problema é que agora tá todo num tom meio esverdeado e ficou mais difícil para remover o fundo. Mas não se a gente pedir pro ChatGPT fazer isso. Remova o fundo da imagem, deixando com fundo transparente. E pronto, já temos aqui a imagem com o fundo removido. Basta clicar nesse ícone para fazer download e usar na sua edição. Saca só um comparativo rápido de como ficou o antes e depois. Legal demais, né? Mas e se a gente for além? Eu desenhei esse design aqui em uma folha de papel com caneta, tal qual faziam os antigos astecas. E são só 3 círculos com os números 1, 2 e 3. Já adicionei a imagem aqui no ChatGPT com um comando bem parecido com o que a gente usou na imagem anterior. Cliquei em enviar e vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui eu não testei, hein? A gente vai descobrir juntos se dá certo ou não. E ele gerou para mim aqui de forma simples, sim, os números 1, 2 e 3 já com o fundo transparente. Mas eu queria que dentro dos círculos aqui tivesse um preenchimento, então eu vou pedir isso para ele também. Eu clico aqui na imagem, deixo o círculo com o preenchimento em preto e o número em branco, um sutil aspecto 3D. E olha só que inacreditável, cara, de um rascunho feito no papel a gente tem um design absolutamente utilizável. Dica número 2, melhore seus ícones. Na edição nós usamos ícones toda hora. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes esse ícone do CapCut passou aqui atrás de mim. Apesar de ter um design bonito, esse logo do CapCut é bem simples. Ele é plano, bem básico. Eu acho que a gente pode deixar ele com um aspecto melhor. Vamos pedir pro ChatGPT fazer isso? Novamente vou clicar aqui no mais e vou fazer o upload do logo do CapCut. Aí vou inserir aqui um prompt. Redesenhe esse logo como se tivesse sido criado por um time de design de $100 mil. Torne-o elegante, premium com um aspecto profissional com um 3D bem sutil. Limpo, moderno e visualmente impactante, mas mantendo a elegância e originalidade. Criem um fundo transparente e mantenham o formato da logo. Vou clicar aqui em enviar e aguardar alguns minutinhos. E olha só o nosso resultado. Podemos
Pode até parecer que não mudou muita coisa, mas se a gente colocar lado a lado, dá pra notar como a nova logo tem uma pegada 3D muito mais moderna e interessante. E além de poder aplicar isso a qualquer logo, você não necessariamente precisa pedir num estilo 3D, mas pode pedir num estilo cartoon, um estilo surrealista, ou quem sabe até num estilo de desenho à mão. Mas se você pretende continuar aprendendo edição de vídeo com estilo, considere a sua inscrição nesse canal. Se você tá curtindo esse conteúdo, temos dezenas de outros parecidos com ele, disponíveis para você a um clique de distância. E se você já assistiu tudo e está em dia, não se desespere, afinal, toda semana sai vídeo novo. Então clica no like para o algoritmo se amarrar nesse vídeo e se inscreve para não perder nada do que está por vir. E claro, se você quiser ir além, temos também a área de membros, onde você pode ter acesso aos vídeos antes de todo mundo, além de acesso ao nosso conteúdo extremamente exclusivo, que sim, eu sei que eu tô devendo de produzir, mas eu prometo que logo eu vou dar mais atenção para essa área. Tudo isso pela singela quantia de R$ 4,99, mais barato que uma roller cola. Agora sim, seguimos para a dica número 3. Use um prompt. Não podemos esquecer que temos a opção clássica de gerar uma imagem a partir de um texto. E embora eu ache mais trabalhoso explicar uma imagem via texto do que com um esboço feito no Paint, também pode funcionar. Vamos lá dar uma olhada. Já estou aqui com um prompt que é um pouco mais detalhado, mas nem tanto assim. Dá uma olhada. Cria um design limpo e moderno de um diagrama de pirâmide de 4 níveis, representando os estágios da edição de vídeo. Cada camada horizontal está nomeada de baixo para cima. Aí eu separei aqui nível 1 cortar, vermelho puro, nível 2 colorizar laranja, nível 3 sonorizar amarelo, nível 4 renderizar verde. A pirâmide precisa estar alinhada verticalmente com cada nível claramente separado. Use um estilo profissional com gradientes e sombras leves, como se fosse produzido por essa famosa equipe de design de $100 mil. Um fundo transparente sem qualquer texto, exceto os das camadas da pirâmide. Aplicar um estilo 3D sutil. Vou mandar pro ChatGPT e vamos ver se ele vai conseguir interpretar bem esse comando. E olha só que resultado formidável que ele me entregou. Eu achei que ficou muito bom, é exatamente o que eu pedi, mas se você quiser de repente modificar alguma coisa, é só clicar na imagem e inserir aqui as modificações que você quer aplicar. Dica número 4. Use imagem de referência. Às vezes você está assistindo um vídeo e acha ali um quadro bem interessante, uma cena muito bonita, ou mesmo um design que pode ser útil para você no futuro. Você pode printar essas imagens e salvar no seu computador. Mas é claro que você não vai copiar esse material nos seus vídeos, até porque isso não é legal. Mas dá para usar esses prints de referência para criar novas imagens. E como exemplo, eu vou usar essa imagem aqui, que é um print que eu tirei de um vídeo do Magnates Media. E eu sei que você já pensou logo de cara que eu posso simplesmente upar essa imagem no ChatGPT e pedir para ele criar uma imagem alternativa a essa, e isso até funciona, mas tem um método que é mais eficaz. Eu vou fazer o upload dessa imagem, mas ao invés de pedir outra imagem, eu vou pedir pro chat me dar um prompt detalhado dessa imagem aqui. Me dê um prompt detalhado dessa imagem. Ele gerou aqui pra gente um prompt bem completo. Eu vou copiar ele. A gente pode fazer algumas modificações para personalizar ele. Com esse prompt em mãos, a gente pode pedir pro próprio ChatGPT ou mesmo para outros geradores de imagem gerarem uma imagem pra gente. Olha só uma comparação entre a imagem original e as que foram geradas no ChatGPT, Leonardo AI e Driamina. E como combinado para você que chegou até aqui, vamos para a dica bônus, com uma ideia de como a gente pode animar esses assets que a gente acabou de gerar. Para esse exemplo, vamos usar aqui os círculos. Vou arrastar aqui para minha timeline e já coloquei aqui também um fundo. Para fazer uma animação legal, a gente não precisa necessariamente jogar essa imagem no Photoshop e recortar separadamente cada um dos círculos. Tem uma forma bem mais simples, usando as máscaras. Vou selecionar aqui a track do círculo, vou vir em vídeo, mascarar e vou adicionar uma máscara de retângulo. Porém, aqui no preview, eu vou arrastar o retângulo aqui para a esquerda e esticar ele no máximo na vertical, de forma que ele pegue aqui somente o número 1. Beleza, volto aqui na aba básico, coloco a agulha no começo da track e marco um keyframe aqui em transformar 2 e também aqui em mistura. Vou avançar mais ou menos aí uns 30 frames para frente e vou marcar outro keyframe em transformar 2 e em mistura. Aí eu vou
vou retornar a agulha aqui no meu primeiro keyframe, eu vou girar ele um pouquinho, vou puxar aqui para baixo até sair da tela, e aqui em mistura eu vou deixar a opacidade em 50%. Assim já temos essa animação. Para deixá-la mais interessante, a gente precisa mexer na curva de velocidades. Você se lembra que a gente não consegue aplicar um preset de curva em todos os elementos. A gente precisa vir aqui, abrir cada elemento e fazer a modificação em cada curva. Mas felizmente parece que o CapCut deu um jeito nisso. Então se eu quiser aplicar um preset em toda essa animação aqui, é só clicar com o botão direito no keyframe, depois vir aqui em mostrar todas as pré-definições. Nesse caso aqui, como é um item aparecendo na tela, eu vou usar o saída cúbica, que começa mais rápido e termina mais devagar. Aí abrindo aqui a curva de velocidades, a gente pode ver que o saída cúbica já foi aplicado em todos os elementos. Até que enfim, hein, CapCut? Isso aqui vai fazer a gente economizar um bom tempo. Enfim, terminamos essa animação do número 1, a gente vai duplicar essa track segurando o Alt, clicando nela e arrastando para cima. Aí com a agulha aqui no começo, eu vou avançar 10 frames para frente e vou alinhar essa segunda track com a agulha. Vou avançar mais 10 frames para frente e vou fazer mais uma cópia, segurando o Alt, clicando e arrastando aqui para cima. Eu sei que ele ficou meio estragado assim, mas calma que você vai entender. Vou colocar a agulha aqui na frente em algum momento que já tenha acabado a animação. Vou clicar na track do meio, vou vir aqui em mascarar e vou mover a máscara aqui no preview de forma a pegar somente o número 2. Agora aqui na terceira track vou fazer a mesma coisa, mas de forma a pegar somente o número 3. E assim a gente já tem essa animação dos 3 círculos entrando na tela. Eu posso selecionar todas, criar um clipe composto com o atalho Alt G, aí logo que o último entra na tela eu vou criar um keyframe aqui em escala, vou avançar mais ou menos uns 30 frames e vou aumentar um pouquinho a escala. Vou clicar com o botão direito no keyframe, vir aqui em mostrar todas as pré-definições e vou escolher desaceleração cúbica. E saca só como que ficou o resultado final. Essa função de manipular imagens do ChatGPT é consideravelmente nova. Ela começou a se popularizar naquela época da polêmica trend dos estúdios Ghibli, você se lembra? Até então pouco ou quase nada se ouvia falar sobre essa feature. E de lá pra cá, coisa de alguns meses, ela evoluiu de uma forma incrível, não necessariamente na qualidade das imagens geradas, já que hoje tem sites que geram imagens muito melhores, mas sim em entender exatamente o que você está solicitando. Caso você ainda não tenha testado essa aplicação, vale a pena dar uma olhadinha. E se você gostou desse vídeo, a nossa IA super hiper mega inteligente afirma que também vai gostar desse aqui, onde criamos uma animação no estilo cartoon do zero, onde usamos somente o CapCut e ferramentas gratuitas. E enquanto você vai lá ver, a nossa super IA hiper mega inteligente também afirma que tá na hora de começar a escrever o próximo vídeo, senão a gente vai atrasar. Tchau!